graça e a paz de nosso Senhor Jesus, cada um. Sejam bem-vindos, que o teu coração possa estar aberto nessa noite e a gente possa adorar o Senhor. Vamos orar então? Vamos ter o nosso tempo de oração. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Bondoso Deus e amado Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por estarmos aqui nessa noite em Tua casa, Senhor Deus, nesse friozinho, e o Senhor tem cuidado da gente até aqui. Obrigado porque nós podemos Te devolver os dízimos e as ofertas, e o Senhor tem provido em nossas vidas, Senhor Deus, e tem nos feito ter um coração cada vez mais generoso e mais grato, Senhor. Que Tu possa cada dia mais fazê-lo crescer em graça e sabedoria, Senhor Deus, nosso corpo, nosso ser, para a honra e glória do Senhor, Pai. Que a Tua presença, Senhor Deus, transborde nessa noite aqui, e que o Teu próprio Espírito, Senhor Deus, o Espírito Santo, venha estar com cada um que se chegou à Tua casa. Que nós possamos sentir abraçados, Senhor Deus, por Ti, e que nós possamos sentir a liberdade no Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e dizemos amém. Então, novamente, muito boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo em casa. Sejam todos bem-vindos. Estamos na casa de Deus e que realmente nessa noite, as sementes que vão ser lançadas aqui, elas possam cair em terra fértil, em terra boa, que teu coração esteja aberto para receber daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? O tema dessa noite é um tema que vai falar um pouco sobre os anônimos. Quem são os anônimos? Acho que todos nós aqui temos um pouquinho de anonimato em nós. Nós temos os nossos dias, temos nossos conflitos diários, vivemos às vezes angustiados, perplexos, com medo, com dificuldades dia após dia, mas temos a intimidade com o Senhor, porque o Senhor entrou em nossas vidas e Ele faz morada no meio do teu coração, amém? E por isso nós estamos aqui hoje, para buscarmos mais do alimento que sacia nosso espírito, para que nós possamos sair nessa semana e novamente estarmos sendo suportes e suportadores aí fora. Então a palavra que nós temos hoje, ela está lá em 2 Reis, você pode já abrir a tua Bíblia, junto comigo, 2 Reis, no capítulo 5, uma palavra conhecida de todos nós, mas o Senhor vai nos falar nessa noite através dela. No livro de Deuteronômio 6, no capítulo 7, ele fala, não precisa abrir ali, mas ele fala que a gente deve repetir, a gente deve sempre estar repetindo a palavra de Deus, a gente deve estar sempre de manhã, ao meio-dia, de noite, principalmente para os nossos filhos. E tempo atrás agora eu conversava com a minha esposa, e eu não sou muito de repetir pregações, eu sempre fico pensando assim que sempre tem algo novo, Deus sempre tem algo novo e revela algo novo para aquele momento como hoje. E há um tempo atrás eu preguei uma palavra e Deus tem me inquietado o coração para pregá-la a ela. Eu não preguei ela aqui nessa igreja, mas preguei em outro lugar. E há um tempo atrás, então, quando eu preguei essa mensagem, eu sinto que Deus quer que eu pregue ela de novo, então assim a gente repete, Então a gente repete, e eu acredito que aqui os irmãos acabaram que não ouviram essa palavra ainda. Então ela está lá em 2 Reis, no capítulo 5, a gente vai ler juntos. A partir do verso 1, na minha Bíblia o título diz assim, a cura da lepra de Naamã. Todos conhecem essa história, E aqui diz assim na minha Bíblia, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. Como eu falei, muitas vezes nós aqui temos orado uns pelos outros e ninguém fica sabendo. E grandes coisas têm acontecido e grandes resultados e respostas de orações têm acontecido. Talvez tu seja uma pessoa que tem orado muito por essa igreja, e com certeza grandes frutos vão dar, grandes coisas vão acontecer, e também a gente tem orado por pessoas ao nosso redor. Mas eu quero colocar então a situação dessa menina. Essa menina que ela foi tirada do meio do seu povo, e ela foi entregue a outro povo.
Pela história, alguns historiadores nos contam que quando eles saqueavam, eles pegavam as cidades, eram sanguinários e destruíam tudo. E muitas vezes eles destruíam tudo a ponto de matar mulheres e crianças, homens, e destruíam tudo de verdade, fato. Mas aqui nesse momento eles pegam então e raptam uma menina, né? Ela sai do meio do seu povo e agora ela vai trabalhar para um outro senhor que ela não conhece. E essa menina aqui, também pela história, a gente entende que ela deveria ter no máximo ali uns 12 anos. Você consegue perceber a cabeça de uma menina de 12 anos? Longe dos pais, longe do seu povo, longe dos seus amigos, longe daqueles que ela ama, daqueles que ela gosta, e agora ela está vivendo uma cultura diferente, tudo novo, tudo diferente, e ainda talvez depressiva, angustiada, com medo, mas ela está ali servindo uma outra pessoa que ela não conhece, e ela tem que agora ser forçada e fazer aquilo ali. E muitas vezes a gente também sente esses sentimentos, mas o sentimento dessa menina aqui não tem o que ela fazer. Ela precisa continuar no ambiente que ela está, e ela continua debaixo das ordens que ali é colocado para ela. E nesse momento ali, essa menina, ainda passando por tudo aquilo que ela está passando ali, nesse sentimento de angústia, ela tinha ouvido falar de um Deus vivo, de um Deus poderoso, talvez pelos seus pais, seus amigos, o seu ambiente. Ela tinha ouvido falar de Deus. Essa menina conhecia Deus. E nesse momento aqui, o que acontece aos olhos daquele que é crente? Uma oportunidade aconteceu aqui. Talvez os dias dessa menina eram dias tristes, dias que ela não tinha expectativa nenhuma de vida, mas aconteceu algo aqui. O seu senhor ficou doente, teve lepra. E talvez agora na cabeça dela ela disse assim, bem feito, né? Que fique então com essa lepra e morra. Mas ela vê a situação, ela vê tudo o que está acontecendo ali. E o que um servo de Deus faz nessa hora? Ela captou a oportunidade e ela então diz para sua senhora, porque ela não tinha contato com ele, ela diz para sua senhora, olha, tem um profeta, de onde eu vim, tem um profeta lá. E ela então anuncia que tem um profeta que poderia curar ele. Então, quando Naamã fica sabendo dessa história, desse momento ali, ele então reúne as suas tropas, né, pega ali seus bens, vai lá e fala com o seu senhor, porque ele era general de um senhor ali da Síria, ele fala com o seu senhor libera ele, e ele vai agora. Mas eu ainda continuo pensando na situação dessa menina, porque ela usou de coragem, aonde nós, vindo para os nossos dias, muitas vezes nós não temos a coragem de falar do amor de Deus, de falar do nosso Senhor Jesus para alguém, porque é algo que é fato e é certeiro. Jesus, ele é verdade, é vida, é cura. Quando nós falamos dele para alguém, nós não precisamos nos envergonhar, porque quando nós falamos dele, nós falamos de vida eterna, nós falamos do que é reto e certo. Mas às vezes a vergonha nos sufoca, e ele não tem se envergonhado de mim e de ti, ele não se envergonha de nós. Mas claro que é tudo um processo, mas nesse momento essa menina, ela está numa situação tão difícil, que ela não pensa, ou talvez ficou angustiada, orou, quanto tempo ela ficou orando por essa oportunidade talvez, e naquele momento ali ela viu a brecha, e ela entrou e falou. E agora ela vê então Naamã arrumando todas as coisas, falando então com os seus, né, a sua tropa, ajeitando todas as carruagens ali, os cavalos, e colocando ali ouro e tudo e tal, para levar, para então entregar agora para o profeta lá que tinha na cidade, que era Eliseu, para em troca da cura, ele então entregar esses bens para ele. Então, eu fico pensando na situação dessa menina. Agora ela vê que deu certo. Agora ela olha, né, com aqueles olhos ali, talvez brilhantes, e fica ali, né, sentindo que o meu pedido, o que eu falei agora está sendo realizado, vai acontecer, e ela agora fica ali na expectativa. Ele vai sair e vai fazer. Ele vai fazer aquilo que eu tinha falado. E talvez no coração dela não teve dúvida, mas no nosso coração, quanta dúvida tem quando nós falamos para alguém, olha, né, Cristo pode fazer isso na tua vida, e a gente vai orar por isso. Quanta gente não fica às vezes angustiado e pensando, mas será que de fato o Senhor vai fazer? E se o Senhor não fizer? E se o Senhor não fizer? Talvez passe essa dúvida no meu e no teu coração, mas e se Jesus não fizer? Nós vamos ficar envergonhados de repente? Mas a menina, ela não teve dúvida. A menina, ela pega então e ela fala aquilo,
E eles vão, fazem a viagem até o lugar, e o restante da história nós conhecemos. Ali vai então haver o acontecimento da cura, vai haver então todo o contexto do orgulho de Naamã, quando ele vai ter o encontro com Eliseu. E essa menina agora ela fica ali esperando ele voltar para ver o que aconteceu de fato. Porque se ele volta sem a cura, né, coitada dela. Mas ela então estava na expectativa, esperando agora o que vai acontecer. Eu quero abrir também a Bíblia com vocês agora em Romanos 12. Vamos falar um pouquinho lá de Romanos 12. Me acompanhe aí. Você que está em casa, está nos acompanhando. Anote os versos também para depois dar uma estudada. Romanos 12, a partir do verso 9. Vamos abrir até aqui. Eu vejo nessa menina, que eu não sei o nome, não fala do nome dela, mas não tem como tu falar da história de Naamã hoje sem lembrar dessa menina, porque ela foi uma usada de Deus para acontecer tudo o que aconteceu, uma anônima, e talvez eu e você também estamos sendo os anônimos, que muitas coisas têm acontecido a partir de ti, que está sentado aí, eu não sei ainda, e as coisas vão acontecendo pelos anônimos do Senhor, que têm intimidade com o Senhor e conhecem o Senhor, e grandes coisas vão acontecendo, por nos posicionar ao lado dele. E essa menina, ela não declarou o perdão imediato para ele, mas a sua atitude falava sobre perdão e falava sobre amor. Porque para ti está sendo oprimido por alguém. Pense você sendo oprimido por alguém. Está sendo escravizado, raptado, com talvez ódio no seu coração. O que te faz mudar o teu pensamento, o teu sentimento em relação à pessoa que te oprime? É somente Deus, é somente o Espírito Santo que pode fazer algo assim. Aonde em vez de tu demonstrar o ódio, tu vai demonstrar o amor, tu vai liberar o perdão, tu vai liberar a cura sobre a vida da outra pessoa. Tu vai constranger ela com o teu amor. E essa menina tão pequena já conhecia isso, mas ela andava com pessoas que faziam ela entender isso. Talvez os seus pais, como eu falei antes, os seus irmãos, eu não sei o seu povo, mas ela andava no conhecimento e no entendimento. Como é bom a gente estar cercado de pessoas que nos fazem entender o amor de Deus, que nos fazem sentir esse amor, e que no momento certo, na oportunidade certa, a gente pode lembrar do irmão que fez isso, da irmã que fez aquilo, e a gente pode então se posicionar. Se aconteceu com a irmã, pela fé dela eu também vou fazer, vai dar certo. E Cristo vai fazer acontecer. Vamos ler aqui em Romanos 12, a partir do verso 9. Algo que nós precisamos ter consciência hoje. Aqui vai falar sobre o amor, o meu título está O Amor. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a honestidade, abençoem aqueles que o perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem, alegrem-se os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então aqui está falando somente do amor. E eu até sublinhei algumas coisas aqui na minha Bíblia. Ser sincero no amor. Não é fácil, mas o Senhor Jesus vai nos aperfeiçoando. O Espírito de Deus, quando os frutos do Espírito Santo vêm, a gente começa a conseguir entender um pouco do amor constrangedor de Cristo.
E aqui também eu anotei: honra aos outros. Quantos de nós temos honrado ao nosso irmão? Temos falado palavras de bênçãos na sua vida? Quanto ele é importante para nós e para a igreja? Isso é demais, é de fato. Perseverem na oração. Acredito que aqui todos perseveram na oração, e por isso que estão aqui hoje. E na oração, gente, ela nos tira muitos pesos, muitas cargas, coisas que nós não conseguimos fazer. Quando nós colocamos em oração, o Senhor nos capacita. Ele faz abrir as portas. Na oração, o Senhor está disposto a nos ouvir, o nosso coração. Quando nós estamos em oração, a nossa mente muda, o nosso caráter muda. Nós levamos todo o desespero para diante do Senhor. Abençoe aqueles que os perseguem. Não sejam orgulhosos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E às vezes a gente pode até se confundir aqui, né? Que a gente sabe mais, que a gente entende mais, mas tudo aos nossos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos está dizendo que nós precisamos agora, já que estamos com o Espírito de Deus em nós, com o Espírito Santo, agora nós temos que vivê-lo. Agora nós precisamos andar como ele anda. Nós precisamos permitir que ele faça as coisas que ele quer fazer na minha e na sua vida. Que nós possamos nos entregar para que nós possamos, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, ter sabedoria para saber agir. Como falar, como dizer, como nos portar. E aqui o apóstolo Paulo está falando que a gente deve vencer o mal com o bem, e não é fácil. A gente deve abençoar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, como Cristo falou. E isso tudo faz muito sentido com o que aquela menina vivia. Porque esses sentimentos, ela talvez não conhecia, com certeza ela não conhecia aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, mas dentro dela, quando o Espírito de Deus estava dentro dela, ela conseguiu transmitir isso. Ela viveu naquela época, naquele momento ali tão pequena, e ela conseguiu demonstrar tudo isso, naquele momento de opressão, naquele momento que ela estava em dificuldade. E Deus faz isso na minha e na sua vida, se nós estivermos disponíveis, com um coração sincero. Não precisamos passar pelaquela opressão, mas quando a gente é apertado, aí sim, a gente vê o que derrama do nosso coração, porque a boca ela fala do que está cheio o coração, né? O que a gente tem colocado dentro do nosso coração? Nós precisamos se encher da palavra do Senhor, do conhecimento, da comunhão com os irmãos, da unidade, porque na hora da adversidade nós vamos fazer que nem essa menina, e que nós não precisemos passar o que ela passou, ser raptada, ser tirada do meio do seu povo para um lugar diferente, para poder entender, que nós possamos ter sabedoria e entender que é um tempo de oportunidade hoje. Nós temos um tempo de oportunidade livres para adorar o Senhor, livres para vir na casa do Pai a hora que quisermos. Não somos obrigados. O Senhor não quer que ninguém entre aqui oprimido ou obrigado. O Senhor quer que você venha com o coração sincero e disposto para adorá-lo, em espírito e em verdade, como foi com aquela mulher samaritana, que eu sempre gosto de citar ela, porque era uma mulher oprimida por todos, era uma mulher que não tinha onde adorar mais o Senhor. Ela tinha errado, mas já chegava dela saber e apontarem para ela que ela estava errada, porque ela já sabia que estava errada, e ela não podia conversar com ninguém, ela não podia estar em comunhão com ninguém mais, porque ninguém queria saber dela, era só apontamento e xingamentos. Mas um dia o Senhor Jesus veio a essa terra para buscar especialmente ela, porque Ele disse isso para ela. Ele veio por ela, Ele veio por mim e veio por você. E quando Ele chega lá, Ele diz: agora não te preocupe, mulher, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E é isso que o Pai procura. São esses os tais que o Pai procura. Em espírito e em verdade nós precisamos adorar o Senhor. Eu não sei o que passa dentro do teu coração, não tenho um medidor aqui, mas o Senhor sabe das tuas lutas. E se talvez você possa nessa noite estar dizendo assim: é difícil para mim, eu não consigo, a minha dificuldade tu não sabe qual é. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele pode fazer uma limpeza no estralar de dedos. A gente só precisa nós precisamos nos colocar na presença dEle, nos ajoelharmos, ou não sei como tu vai fazer na tua casa, é você e Deus.
mas a gente tem que colocar para Ele tudo aquilo que está dentro do coração angustiado, todos os detalhes. Ele gosta, é um Deus de detalhes. Ele gosta que a gente abra a nossa boca e fale com Ele. E nesse entendimento aqui do amor, do perdão, do constrangimento, Cristo ele vai falar depois. A gente vai abrir a Bíblia agora, em Mateus 18. Vamos acompanhar aqui o que Cristo fala um pouco também a respeito disso. O Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele passou por vários lugares. E aonde Cristo passava, Ele constrangia as pessoas em amor. Ele comia com pecadores, Ele ia em lugares onde ninguém queria chegar, Ele curava os leprosos, a mulher do fluxo de sangue, vocês sabem, a mulher cananeia que não fazia parte do povo. Então, Cristo, Ele era especialista em ajudar ao próximo, em falar do seu amor, em dizer, estou aqui disponível para ti. E Ele fazia. E os acusadores andavam ao redor, acusando, porque aquilo ali era um erro que Ele estava fazendo. E talvez hoje muitos de nós também vivemos assim. Queremos ajudar, mas há acusadores ao nosso redor. Mas Cristo viveu isso e para Ele não foi fácil, mas Ele venceu. E hoje nós que temos o Espírito de Deus, Ele disse que não iria ser fácil. Nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu por mim e por você. E nós podemos hoje nos alegrar, porque o Senhor está conosco aqui. Eu não sei se você crê, mas eu creio que Cristo está aqui. E a mensagem dele de amor vai começar a transbordar nesses dias, para que a gente possa conhecer de fato quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Redentor, para que eu e você possamos ter ânimo de seguir em frente, de poder fazer para Ele, não para o homem. E olha aqui uma pessoa que também está angustiada agora, um discípulo de Cristo, Pedro. Mateus 18, no verso 21, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aqui Pedro está vivendo uma situação difícil também. E Pedro talvez esteja como eu e você em muitas situações, angustiado, revoltado, estressado, no dia a dia que a gente vive, e ele chega ao Senhor e pergunta aquilo para Ele. E ele ainda diz para o Senhor, ainda se engrandecendo, até 7? Devo perdoar até 7? Que seria o máximo ali para eles, para o judeu. E o Senhor constrange ele. O Senhor diz, não, 70 vezes 7. E aí Cristo vai dar um sermão com amor, com todo carinho para ele, vai explicar uma parábola ali para ele poder entender que se nós quisermos o perdão, resumindo o que ele falou para Pedro, se nós quisermos o perdão do Pai, nós também devemos perdoar. É muito fácil, às vezes a gente está irado, ou até a nossa boca amaldiçoando ao nosso irmão ou alguém aí fora, e a gente vai lá e ora ao Senhor e pede o perdão. Imediatamente, talvez Deus possa nos perdoar, mas o Espírito de Deus tem que te inquietar e pensar que da mesma forma como Cristo está nos perdoando, que nós erramos muito, erramos bastante, nós também precisamos agora ter coragem de ter a nossa conversa com aquele irmão e também falar para ele sobre o perdão, que não é fácil, e a gente tem que às vezes suportar. E todas essas coisas aqui Cristo veio e explicou e reexplicou e falou sobre isso e nos disse estas coisas para que eu e você tivéssemos ânimo, para que eu e você tivéssemos aqui hoje, ouvindo da sua mensagem, ouvindo da sua palavra, que vão haver repetições. O que nós estamos ouvindo aqui hoje, é para agora. Amanhã é você e Deus de novo. Você acorda e ora ao Senhor e pede para Ele te guiar de manhã cedo e pede para o Espírito Santo fazer que você lembre todas as coisas que Ele já tem te colocado no coração, fazer o teu copo encher, para que nada mais venha encher o teu copo, para que o Espírito Santo seja o único dentro de ti, para que quando tu sair nada venha te atrapalhar, para que na semana você possa suportar. É como uma esponja que foi colocada até um tempo atrás aqui no programa do Together, que os meninos explicaram. Eles colocaram uma bacia de água, colocaram a esponja e mergulharam a esponja. E depois eles apertaram, e foram apertando, e foram apertando. Nós estamos mergulhando hoje aqui. E amanhã a gente vai apertar um pouquinho, na terça-feira vai sair um pouquinho,
e vai saindo e vai saindo. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas às vezes parece que a gente está cansado, parece que não está saindo mais nada, porque é o momento de novo de a gente voltar ao Senhor e renovar e mergulhar a esponja de novo, que é o que a gente está fazendo aqui, e a gente precisa fazer isso diariamente, mas quando estamos em unidade, em comunhão com o Senhor, há uma diferença. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua na frente também entendendo isso, porque Jesus constrangeu tanto eles com o amor dele, que isso passou, foi para frente. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos eles agora começaram a fazer a mensagem e levar ela adiante, e pregar com alegria, e pregar com amor, e se entregar, e sofrer por amor, sofrer por Cristo, para que outras pessoas também pudessem ser consoladas, e não somente agora eles, ou nós também, mas que outras pessoas também pudessem receber desse consolo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9, a partir do verso 21. 1 Coríntios 9, acharam? Então aqui Paulo vai falar assim agora. Vocês conhecem a história de Paulo, né? Todos aqui conhecemos a história de Paulo. Quem foi esse grande homem? E esse grande homem que se sentia muitas vezes culpado, depois que foi transformado pelo Espírito, ele começa agora a pregar a mensagem de Deus, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. E olha o que ele diz aqui, a partir do verso 21, 1 Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, depois que ele recebe o perdão de Cristo, ele começa a pregar a todos, fervorosamente. E o apóstolo Paulo, ele sai da sua zona de conforto para buscar mais vidas para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabia que Deus estava sobre ele, que o Espírito estava sobre ele. Mas ele não ousou ficar em casa, não ousou ficar, agora está tudo certo, estou restaurado, estou renovado, o Senhor me perdoou pelos meus assassinatos, agora eu vou ficar de boa, não vou fazer mais nada. Não, ele saiu e foi para a missão. Ele foi com um alvo, ele tinha o entendimento. Quando lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo, quando ele já está preso, que ele vai falar o texto que nós conhecemos ali sobre completar a carreira, ali ele começa então a sentir o peso da prisão, porque na prisão que ele estava ali, as pessoas agora começam a sair, os seus amigos começam a ir embora, e só quem fica com ele ali é Lucas. Mas mesmo assim, Paulo, ele orienta a Lucas a escrever, ele orienta a Lucas ainda em agir em amor, porque ele tinha tido uma experiência real com Cristo, ele tinha tido intimidade com o Senhor. E talvez para nós hoje nós precisamos receber esse renovo do Senhor. Nós precisamos ter a intimidade com Cristo, de saber o que é esse amor que me constrange, esse amor que é permitido para todos nós que estamos aqui. E vamos avançar então no texto ali, onde 1 Coríntios 13, mais um pouquinho para frente. 1 Coríntios 13. A partir do verso 4. Olha o que ele vai dizer.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo Paulo aqui está descrevendo a menina do começo que a gente falou. Porque tudo suporta. Quem é que pode hoje suportar se não estiver com o Espírito de Deus dentro de si? Quem é que pode hoje suportar tantas coisas como aquela menina suportou se não tiver o Espírito do Senhor? E o apóstolo Paulo ele foi uma pessoa especialista nisso. Porque todos conhecemos a história de Paulo, o sofrimento que ele passou por amor aos irmãos. Porque através de Paulo hoje a mensagem chegou até nós também. Porque ele foi um servo fiel ao Senhor, para que a mensagem chegasse a nós, para que nós pudéssemos entender o que é esse amor que Jesus pregou nos evangelhos. E entender os evangelhos, gente, é algo que vai nos sustentar para podermos suportar os dias que nós estamos vivendo, para podermos suportar as coisas que virão. Conhecer mais de Jesus é o que vai nos fazer suportar, é esse amor do Senhor que nos constrange, um amor que Ele vem, e Ele vem por mim e por você. Ele não precisava ter vindo, mas Ele veio para nos ensinar pessoalmente, como um líder faz, nos ensinar como agir em amor. Não é fácil, os nossos ouvidos escutam muitas coisas, o nosso coração se enche de amargura muitas vezes, nós ficamos irados. Quem aqui que não sente raiva muitas vezes? Mas são sentimentos que entram no ouvido e tem que sair pelo outro ouvido. A gente não pode deixar descer o coração, porque senão nós nos desviamos do nosso caminho, das coisas que o Senhor quer para nós. Porque Satanás, ele está ao nosso redor todo o tempo, querendo nos tragar, querendo tirar a nossa atenção. E talvez hoje você esteja firmado no caminho do Senhor. E uma palavra para mim e para você é que aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós precisamos observar, nós precisamos seguir o caminho do Senhor. Como Ele disse, quando Ele foi duro em suas palavras em certo sermão: vocês também querem ir, se retirar? Mas os discípulos ficaram. Pedro falou: para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O Senhor não vai nos forçar nada, jamais. Mas entenda que quando estamos debaixo das asas do Senhor, ainda que venham as dificuldades, o Senhor vai nos fazer comer o melhor dessa terra. O Senhor vai nos fazer seguir em frente, chegar ao nosso objetivo, para que nós não paremos, para que nós sigamos. A Canaã está chegando. Mas quando escolhemos de estar servindo ao outro Senhor, que não é Ele, são prazeres que vêm e nos alegram momentaneamente, são prazeres que te enchem o coração, que nos enchem os olhos, mas não estamos debaixo da cobertura do Senhor. E é uma questão de momentos. Como no Salmo 73, Asaf via pessoas prosperando, que não eram do povo de Deus, e falando mal do Senhor. Mas um dia ele entendeu o fim de cada um desses. Mas ainda é tempo de oportunidade para mim e para você. Ainda é tempo de nós buscarmos os nossos irmãos. Ainda é tempo de nós sermos transformados, de nós entendermos que não somos melhores que ninguém e de sabermos que temos um coração que precisa ser aperfeiçoado como o coração de Cristo. E assim como aquela menina, não precisamos passar por um sequestro, não precisamos passar pela morte, pela dor, pela luta, pela dificuldade, pela doença. Mas entenda que se o Senhor precisa chamar a nossa atenção de alguma forma, Ele não vai poupar esforços. Cristo disse que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E nós entendemos e sabemos que quem vem para roubar, matar, destruir é Satanás. E muitas coisas ruins às vezes acontecem com pessoas boas, mas talvez seja a única forma que o Senhor chame a atenção. Talvez seja a única forma que a pessoa pare, respire e enxergue o Senhor. E o Senhor pode trabalhar. Quando eu não posso mais, aí eu não tenho mais como lutar, aí o Senhor vem. E o Senhor toma conta. Nós precisamos ter o temor no coração e não o medo. Temor. O temor sincero e real. E o amor do Senhor que nos constrange para nós seguirmos em frente e fazermos a diferença. É um amor onde o Senhor conhece o teu coração e sabe que se tu está no propósito, não se preocupe com o irmão que vai te julgar pelas coisas que tu está fazendo, se tu está firme. Eu estou falando daquele que está firme com o Senhor.
porque é Ele que sonda os corações, é Ele quem julga as pessoas, e não somos nós. Aí você tem liberdade, porque o Espírito vai te usar, assim como usou o apóstolo Paulo. Vocês entenderam o que o apóstolo Paulo fez aqui? Eu vou ler de novo, a parte do verso do 21 ali, no capítulo 9. Ele disse assim, a partir do verso 21, para que aqueles que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Ele fez isso, ele foi resiliente, ele se permitiu, ele se tornou sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Uma pessoa firme, uma pessoa que tem a consciência do caminho que está, uma pessoa que está firmada na rocha, ela vai ousar fazer como Paulo fez. Ela vai sair e vai buscar outros. Talvez ela tenha que passar algumas situações como essa. Mas no final ali ele disse assim, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele um meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vocês entenderam que o apóstolo Paulo estava se expondo a andar sem lei, andar com a lei, andar como fraco, andar como um tolo. Ele tinha que se permitir fazer isso para que ele pudesse salvar alguns, porque senão ele não ia conseguir chegar em alguns lugares. Esse é o apóstolo Paulo que a gente está falando. E o apóstolo Paulo, ele ia em vários lugares alcançar. Ele não precisava, ele saía da sua zona de conforto para buscar mais vidas, para pastorear, apostolar. Esse era o apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós também fazermos isso hoje. Vamos voltar agora, então, nós já estamos encaminhando para o final, para 2 Reis, finalzinho lá. Finalzinho de 2 Reis, lá no capítulo 5. Prepare aí a sua Bíblia, no verso 17, capítulo 5, no verso 17, 2 Reis. Então, uma vez que o apóstolo Paulo estava reto, firmado, direcionado com Cristo, ele já não estava mais preocupado com outras coisas. Primeiro, ele estava buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estavam sendo acrescentadas na vida dele. Tanto é que nesse texto que eu li para vocês, um pouco antes, ele não quer se beneficiar com o Evangelho. Ele não quer pegar os benefícios que a igreja trazia ali. Porque ele disse no texto ali, que ele estava fazendo aquilo ali como se fosse uma obrigação. Ele queria pregar. Na verdade, ele não queria pregar. Ele lutava com o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo é aquele que a gente conhece que tem um espinho na carne. Quantos de nós hoje precisamos ter um espinho na carne, para não nos gloriarmos nós mesmos, mas saber que vem do Senhor tudo que Ele tem transbordado na nossa vida, para não exaltarmos ao Espírito, ao nosso ser, ao nosso ego. Nós precisamos muitas vezes ter um espinho na carne, para lembrarmos que é o Senhor que faz as coisas. E olha o que fala em 2 Reis 5, no verso 17. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Olha o que Naamã está falando agora. Naamã, ele recebeu a cura. Eliseu não quis as bênçãos ali, não quis os valores materiais, porque ele fez de graça. Aí Naamã, então, recebeu a cura e voltou. Aí ele pede um punhado de terra para levar para casa, porque ele queria agora construir um altar para aquele que curou ele. Ele queria construir um altar para Deus. Então Naamã volta então com essa terra, ele chegando lá, mas antes de chegar lá, ele diz para Eliseu o seguinte: mas que o Senhor me perdoe por algo que eu vou ter que fazer, porque quando eu vou adorar lá em Rimom, ali naquela borda ali que ele fala, no templo de Rimom, tá? O Senhor dele vai adorar outro Deus. Só que Naamã
tem que se ajoelhar com o seu Senhor, porque o seu Senhor tinha dificuldade. Era como se fosse um gesto de adoração. E ele pede, me perdoe, porque eu vou ter que fazer isso com o meu Senhor, mas o meu coração não quer fazer isso. E então Eliseu disse para ele assim: vá em paz. Você percebe que naquele tempo ali, um homem que já aceitou a Deus, um homem que já tinha a condição agora que foi curado por Deus, ele também teve que se permitir agora, talvez para poder falar para o seu Senhor, ter uma oportunidade com o seu Senhor. Ele não abandonou o seu Senhor, mas ele tinha a convicção, através daquela menina, ele recebeu então a mensagem, foi, buscou a cura pelo profeta de Deus, e agora ele volta para casa curado. Talvez a menina estava lá em pulos de alegria, e agora quando ele chega no seu Senhor ali de novo, ele agora vai ter que ir lá no templo de Rimon, e ele vai ter que se ajoelhar com o seu Senhor, agora com temor no coração, porque ele não queria fazer aquilo, mas por também amor e também poder falar para o seu Senhor da palavra, ele também teve que se dobrar, ter essa resiliência. Mas o coração dele não estava naquilo ali, não estava no gesto, não estava naquela atitude, não estava, mas talvez se alguém passasse e visse, aí iria o condenar. E muitas vezes é assim, gente. Muitas vezes, por amor, nós precisamos continuar acompanhando, nós precisamos continuar ajudando, nós precisamos com que a pessoa, ainda que ela faça as coisas que ainda não pertencem a Deus, entenda. E nós temos que ser os suportadores, aqueles que vão ajudar, mas tudo pela palavra, entendendo o sentimento que o Senhor traz ao meu e ao teu coração, nunca fora dos princípios, nunca fora da palavra. O que o Senhor falar ao teu coração, assim tem que ser feito, assim nós precisamos fazer, sempre com muito carinho, sempre com muito amor, para que as pessoas também possam entender quem é Jesus, porque é através de nós que eles vão perceber Jesus. É através de mim e de você que as pessoas vão perceber Jesus. Se nós não dermos a atenção devida, talvez a pessoa vai entender que Jesus é assim. Se nós não nos portarmos como realmente Cristo agora nos deu os frutos do Espírito Santo, as pessoas vão entender que é assim que Jesus se comporta. E eles vão olhar para mim e para você e vão dizer: mas Jesus é assim? Nós precisamos agora andar em novidade de vida. Nós precisamos buscar o Senhor ainda mais e entender que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que está nos chamando para mostrar das suas promessas, e uma vez que nós entendemos as suas promessas agora, a gente agora vai estar com o coração rendido e vai andar em obediência, mas vai aprender a obedecer ao Senhor, por amor ao Senhor, pelo cuidado que Ele tem nos tido. Tem faltado alguma coisa para ti na tua vida? A gente sempre pensa, né, que falta alguma coisa, e aí esquece, né, Renan, de anotar e agradecer aquilo que o Senhor já tem feito, as coisas que dia após dia o Senhor tem nos cuidado. Quanto tempo talvez um ente querido teu não tenha ficado doente, não te falta o alimento. São detalhes que o Senhor vai nos dando e muitas vezes a gente não vê, mas talvez você tenha muito mais para agradecer do que estas coisas, porque Cristo tem cuidado nos detalhes de cada um de nós, e só de estarmos aqui hoje, respirando, já é algo para louvarmos ao Senhor. Podermos acordar amanhã e termos uma rotina, uma nova semana, já é algo para agradecermos ao Senhor. Mas o Senhor quer nos dizer nessa noite que precisamos sim ter a resiliência e o amor dentro do nosso coração para podermos estar discernindo todas as coisas em todo tempo, entendendo que somos chamados por Ele, para que nós possamos fazer mais grandes coisas ainda do que Ele fez, porque Ele disse que nós faríamos. E aonde estão essas grandes coisas? Não podemos nos contentar. O apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente, para que nós experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Precisamos ter intimidade com o Pai, e só Ele vai nos julgar. Só o Senhor vai nos condenar, e só o Senhor vai nos aprovar. Amém, meus queridos?